We only say goodbye with words. I die 100 times. You go back to her and I go back to. We only say goodbye with words. I die 100 times. You go back to her and I go back to. Black. Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos mais uma vez ao Fracassado Podcast, o pior programa de toda a rede mundial de computadores. Quem fala com vocês sou eu, senhor excelentíssimo Kawasaki. E hoje é domingo, dia 29 de junho de 2025, são exatamente 19 horas e 45 minutos. E vamos lá para mais um programeco. E estamos aí mais uma vez. E se o som estiver muito ruim, não tem o que eu possa fazer. Não, mas você pode passar pelo aplicativo que diminui ruídos. Não, não posso, cara. Não só não posso, como não quero e como não vou, tá bom? Eu estou com um livrinho aqui que deve ter uns 5 centímetros, 5 por 5 mais ou menos. Está escrito Palavras de Conforto. Eu não sei onde eu arrumei isso, mas agora vai ser a nova tradição do programa, tá? Tá bom, cara? Em cada programa nós vamos ler uma palavra de conforto aleatória. Então eu vou fechar os olhos e abrir uma página aleatória. Pronto. Salvação da alma. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos. 1 Timóteo 2, 5 e 6, certo? É isso aí. O que eu ia dizer de primeiro. Semana passada, depois de 2 anos e meio, eu acho, de espera, eu finalmente gravei. Nós gravamos juntos um programinha de novo. Deixa eu dar um gole no meu café aqui, cara. Tô com uma xícara daquelas grandes com café até a metade. Exatamente às 7 da noite. Sim. Então eu e o Vinícius gravamos. Então mais um, o terceiro Perdendo Tempo, Fracassado Podcast. Já foi ao ar e eu posso te dizer, cara, ficou uma merda, tá? Os 2 primeiros ficaram bons, o segundo principalmente. O primeiro a gente ainda estava pegando o ritmo. O segundo ficou bem engraçado, teve diversas partes engraçadas, sendo o auge quando a gente começou a falar sobre travestis que se matavam antes dos 35 anos. Tá? Aí a gente gravou semana passada e eu não gostei da minha participação, cara, eu não sei. Começamos até que razoavelmente bem, e aí eu fui desandando, como acontece aqui neste programa que você ouve, tá? Mas é isso aí. Eu ainda não ouvi, porque eu não tive a coragem, tá? E a vergonha na cara, porque eu fiquei bem mal depois que a gente terminou de gravar, porque eu achei que eu tinha mandado muito mal, como provavelmente eu mandei, tá? Mas é isso aí, se você quiser ouvir, e eu recomendo que você ouça, vá lá no Perdendo Tempo Podcast, tanto no YouTube quanto no Spotify. Ah, mas ele está no Deezer? Não sei. Está no iTunes? Não sei. Está no Deezer? Não sei. Está no Pipipi, popopó? Não sei, cara. Está nas duas plataformas que precisam estar, que é Spotify e YouTube, tá bom? Então vai lá, Perdendo Tempo Podcast, e ouça o nosso Fiat. Não, mas você acabou de dizer que ficou uma merda. Ficou uma merda, cara, tá? Ficou abaixo da mediocridade ou na própria mediocridade. Então vá lá e ouça. Não, mas eu não vou ouvir algo que é medíocre. Deixa eu te falar, cara, a verdade pra você de uma vez por todas. Sua vida é uma mediocridade, cara, tá? Você não trabalha no emprego que você quer, você não trabalha no emprego dos sonhos, você trabalha na merda do emprego que tem pra você trabalhar. Que é o quê? Ou num escritório de merda, ou um trabalho braçal. Não é o trabalho dos seus sonhos. Você não tem um trabalho que te dá dinheiros e fama e prestígio e que faz a sua alma se sentir bem. Você não dirige o carro que você quer dirigir, cara. Vai dizer que você dirige um Pagani Zonda, uma Mercedes, um Porsche, ou sei lá que merda de carro que é o seu dos sonhos. Você não dirige, você dirige um carro normal, um carro de entrada, um carro até mesmo popular. Não, mas eu paguei 60, 70 mil no meu carro. Sim, você pagou
um valor completamente inflado num carro medíocre, porque você está no Bostil e aqui tudo é caro. Então você não tem um emprego dos sonhos, você tem um emprego medíocre. Você não dirige o carro dos sonhos, você dirige um carro medíocre. Você não tem a mulher dos seus sonhos, tá? Você não sai com uma supermodelo internacional, uma mulher linda, magra, com um corpo escultural como um violão, de olhos azuis, ou uma preta linda, maravilhosa, com a pele cor da noite linda e reluzente, ou com uma atriz de Hollywood, ou até mesmo com uma mulher comum, normal, só que muito bela, inteligente, recatada do lar, que não é uma vagabunda cheia de tatuagens no corpo e uma sobrancelha da Nike. Não, você sai com mulheres medíocres, ou gordas, ou magras, ou aquelas que semi-gordas, sabe? Que é meio vagabunda, que come mal, que se alimenta mal, que não se exercita, que não dorme bem, que usa drogas. Ou mesmo que ela não faça essas coisas, ela é normal, ela é feia, ela está ali na média, ela não encanta os olhos, tá? Então, não, eu não vou escutar um podcast medíocre. Cara, a sua vida toda é medíocre. Tudo que você faz é medíocre. Você está permeado, tá? Você está enraizado num emaranhado de mediocridades em toda a sua vida. E tudo bem. O homem é assim, o ser humano é assim, a vida de 99% das pessoas são assim. Por isso eu digo, mesmo que o podcast que a gente gravou ficou uma merda e mediano e medíocre, vá lá e ouça, cara, tá? Porque é este o programa que você tem que ouvir, cara. É exatamente este, comparando com a sua vida. Ok, cara. Tá bom? Então vai lá e ouça. Perdendo Tempo Podcast, Fete Fracassado Podcast, no canal do Perdendo Tempo Podcast, no YouTube e no Spotify. Tá bom? Dei o recado, cara? Você entendeu? Não, mas eu quero ouvir um bom podcast, eu quero ouvir o Flow Podcast, eu quero ouvir o Inteligência Ilimitada, eu quero ouvir o Desinformação, eu quero ouvir o Pauta Mole, eu quero ouvir o podcast do Wesley de la Bobagem. Não sei se ele tem, mas deve ter, arrogante do jeito que ele é e presunçoso. Eu quero ouvir o Podpah. Não tem podcasts bons neste país, cara. Não existe um podcast legal. Todos estes podcasts, os famosos, os não famosos, todos estes são uma piada. Não é só o Podpah que é uma merda. Não é só o Podpah que é apresentado por bostileiros médios de QI 83. Todos os outros são. E adivinha só, todos eles se acham geniais. Todos eles se acham diferentes. Todos eles acham que são a última bolacha do pacote. Mas não são. Quem tem um QI alto como o meu, quem é um sábio como eu, quem é um filósofo como eu, quem é um poeta como eu, sabe disso, tá, cara? Então não vem com essa bullshitagem, não, porque eu não vou ouvir o Perdendo Tempo Podcast, Fete, o Fracassado Podcast, ainda mais que você acabou de dizer que ficou uma merda, eu vou ouvir um bom... Não existe bons podcasts, cara, tá bom? E digo mais, vai existir futuramente, cara, tá? Só deixa eu dar mais um golito no meu café. E é claro, dar um trago no meu cigarro. E digo mais, o podcast que vai fazer, sabe o quê? Revolucionar a indústria? Não. Que vai mudar a indústria? Não. Que vai impactar o brasileiro? Não. Ele vai fazer o que então, esse podcast futuro? Absolutamente nada. Ele vai ser medíocre, ele vai ser mediano, vai ser apresentado por pessoas medianas que não são geniais, que não são sábias, que não são cultas, que não são engraçadas, que não são perspicazes, que não têm um senso, as faculdades mentais, sabe, refinadas e polidas para entrevistar outras pessoas. Não, vai ser um podcast medíocre, tá? É a parceria que nós vamos firmar, nós da Fracassado Podcast e eles do Perdendo Tempo Podcast. Nós vamos lançar um programa juntos, que inclusive eu já tenho até o nome, cara, tá? Vai ser Mediocridade Ilimitada, tá bom? Vai ser apresentado por pessoas medíocres, ou seja, pessoas medianas, normais, com assuntos medíocres, com pautas medíocres, certo? Como todos os outros são, só que nós não vamos ter a prepotência de dizer não. O nosso programa é diferente. Olha só como eu sou genial. Porque eu pego um colega meu, a gente se senta numa sala escura com televisões, quer dizer, com televisões antigas de tubo, a gente apaga a luz, deixa um climinha escuro, se senta e começa a falar um monte de merda, porque nós somos geniais, gente, nós somos especiais. Você pode não entender, porque você é um bochileiro médio, porque você é um tigre, mas nós somos geniais, nós somos diferenciados, nós temos um programa que não existe no Brasil. Cara, existe, tá?
não só existe como existem os bons. Não, mas o meu programa é como se fosse um programa de rádio, porque eu tenho aqui pessoas com pensamentos diversos, pessoas com pensamentos distintos. Temos homens e mulheres nas bancadas e a gente lê notícias de forma muito engraçada, como se fosse um programa de rádio, e a gente recebe ligações dos ouvintes. Ninguém faz isso no Brasil, cara. Faz, muita gente faz. Não, mas eu tenho um programa que é um podcast de bancada, e eu estou numa bancada com com o meu co-host, a gente recebe aqui convidados e a gente os entrevista e blá blá blá, e ninguém faz isso no Brasil. Não, cara, todo mundo faz isso no Brasil. Esta merda que você faz não é revolucionária, não é legal, não é inteligente, não é engraçada, tá? É simplesmente medíocre. Só que como o povo bochileiro é completamente medíocre, burro, doentio e venal, vocês são alçados a postos que vocês não deveriam, entre aspas, estar. Tá, tudo bem que vocês estão, cara. Eu quero que vocês morram e todos se fodam. Mas vocês não são geniais. E é por isso que nós iremos no futuro, tá? Não vai ser no futuro tão próximo assim, mas também provavelmente nem tão longo. Mas eu sei que vai acontecer, cara. Eu tive uma visualização, eu visualizei, tá? Eu vi, eu simplesmente vi, eu entendi, eu entrei, eu adentrei na Matrix, ok, cara? Eu adentrei na Matrix e eu vi com meus próprios olhos zeros e uns, zeros e uns. E esses zeros e uns formavam algo que se chamará mediocridade ilimitada, que vai começar como um programa normal, vai conseguir um públicozinho, e aí a gente vai fazer, sabe o quê? Lançar um site, uma plataforma privada chamada mediocridade-ilimitada.tv, e aí lá vai ter o meu programa solo, vai ter o programa dele solo, vai ter o nosso programa junto, e outros programas que vão abarcar a grade. Sabe o que vai ser isso? Não vai ser genial, não vai ser revolucionário, vai ser medíocre como tudo tem que ser, cara, ok? E é por isso que vai ser exatamente da forma que eu disse. Tá? Então se prepare, cara, que no futuro, não tão distante, mas não tão próximo, vai chegar este momento. E eu, de fato, eu sei que vai chegar, eu já visualizei, tá, cara? Cansei de falar. É isso aí. Então, o recado foi dado, ouçam lá. Perdendo Tempo Podcast, FET, Fracassado Podcast, no canal do Perdendo Tempo Podcast, tá? Caralho, cansei de falar. Deixa eu respirar um pouco, cara, que eu estou sem ar. Será que tem alguém em casa? Eu acho que não. Se tiver, eles estão me ouvindo aqui delirar num quarto. E não é delirar de uma forma normal. É um surto bem grande, na verdade, porque eu estou sentado numa cadeira, de frente para o guarda-roupa com a porta aberta, encarando livros, com uma xícara servindo de cinzeiro, uma outra xícara com café, o celular apoiado sobre o guarda-roupa, o fone de ouvido e falando sozinho, tá? Eu só acho que isso não é uma coisa muito normal de ser feita. Eu não acho que seria vista com bons olhos. Mas fato é que estamos aqui, estamos vivos, estamos nesta loucura que é a existência humana, que é a vida humana. Estamos aqui vivendo, aprendendo ou não, não importa se estamos aprendendo ou não, importa é que estamos vivos, estamos aqui, estamos respirando e precisamos fazer coisas porque senão iremos inevitavelmente nos matar, iremos inevitavelmente enfiar balas em nossas cabeças, enrolar cordas em nossos pescoços ou iremos nos jogar de apartamentos altos, tá? Fato é que iremos fazer essas coisas. Ou iremos abusar de substâncias, iremos abusar do álcool, das drogas, da cocaína, do crack talvez. Ou iremos nos enfiar de cabeça na perversão, no sexo desregrado, ok? Então precisamos fazer algo, precisamos agir, tá? Este é o grande drama da vida humana, precisamos fazer coisas, porque estando parados, tá? Ficando nós parados, nossa mente enlouquece, nós não sabemos o que fazer, e aí pode ser o fim da linha. Por isso que alguns vão para a igreja, por isso que alguns se aproximam de Deus,
por isto que alguns comem menores de idade, por isto que alguns rasgam o pescoço da vítima quando eles vão assaltar, por isto alguns assaltam um carro forte, por isto outros escrevem poesia, por isto outros gravam podcasts, por isto outros gravam vídeos para a internet. Ok, mas todo mundo está fazendo alguma coisa. Ok, cara, todos nós somos reféns de nossa própria mente. Somos reféns da existência que nós não conhecemos muito bem, não sabemos muito bem como viemos parar aqui e para onde vamos depois de aqui. Obviamente existem as tradições, existem filosofias e existem religiões, existem livros dados como sagrados, existem livros propriamente sagrados, existem caminhos a serem seguidos, existem mestres a ensinar caminhos, mas reduzindo a coisa ao que ela realmente é, nós não sabemos de rigorosamente nada, sabemos que estamos aqui. Sabemos que estamos aqui e agora que vai chegar um tempo que não vamos mais estar aqui. Portanto, façamos coisas aí, cara, tá? Façamos coisas aí ou vamos nos sentir mal, certo? E mesmo fazer coisas não é uma certeza que vamos nos sentir menos mal e nem mesmo tem uma alta probabilidade de que vamos nos sentir menos mal. Né? E aí eu posso falar da minha própria experiência. Como eu disse, o programa que eu gravei com eles semana passada, após gravar eu fiquei extremamente esgotado, como eu não ficava um bom tempo, fiquei abalado psicologicamente, pensando, caralho, eu sou um grande de um pedaço de fezes sem valor algum, não tenho habilidades para conversar, não tenho desenvoltura social, sou um social awkward, é assim que se diz? Não sei. E fiquei pensando, o que isso daqui é, um pernilongo morto? É, tem um pernilongo morto aqui em cima do semi-morto, que ele tá meio que se mexendo no guarda-roupa, deixa ele aí. E eu fiquei pensando, caralho, cara, eu quero gravar um programa, eu gravo um programa e eu ainda não aprendi, eu não sei falar, eu não tenho mões. E aí eu fiquei muito mal. E sabe o que eu fiz pra mim me sentir um pouco menos mal? Enchi a cara, tá? Enchi a cara, me entorpeci de álcool. E é isso aí. É assim que a vida funciona. E aí depois eu fui lá e vomitei as tripas no banheiro e me senti ok, tá? Então eu não sei muito bem o que nós devemos fazer para nos sentirmos melhores, ou melhor com nós mesmos e com a nossa vida e com as coisas que estão acontecendo. Talvez o cara deva desistir, talvez ele deva olhar para todos os programas que ele já gravou e ver que mesmo após quase 5 anos, ele não melhorou tanto, e então ele deva pensar, ok, eu vou desistir, talvez, mas desistir ou não desistir não vai mudar nada. E eu acabei de pegar aqui no guarda-roupa uma plaquinha de, sabe aquelas que ficam em cima de bolo de aniversário, está escrito Khaled 20 anos, ou seja, foi de quando eu fiz 20 anos, em 2020. O que é bem triste, porque este ano eu vou fazer 25, inclusive daqui um mês e alguns dias, porque eu faço em agosto, nós estamos no fim de junho. E é isso aí, é isso que eu estou dizendo, a vida passa, cara, a vida passa e ela vai passar de qualquer forma, então talvez eu deva parar de gravar, talvez eu deva parar de gravar, talvez eu deva parar de escrever as minhas merdas, talvez eu deva parar de escrever as minhas merdas, mas fato é que não importa, cara, não importa, então por que não continuar gravando mesmo sendo medíocre? E este é exatamente o ponto, ok, cara? Este é exatamente o ponto todo da vida humana e da existência. É exatamente este. E eu já cansei de falar. Eu comecei falando muito rápido, muito eufórico, agora eu já cansei, está doendo meu maxilar. Ai, 19 minutos. Deixa eu ver, não sei. Não sei não, cara. O que está acontecendo aí? Parece que foi aprovada a PL da censura, é isso?
o nome coloquial que foi dado à PL. Parece que ela foi aprovada a 8 votos a 3, 7 votos a 3 no STF, eu não sei, cara, eu não podia me importar menos com isso. Eu não sei porque as pessoas continuam bregando por política ainda, cara. Eu não sei o que acontece neste mundo de nosso Deus. Obviamente eu sei a teoria, que é as pessoas estão com medo, as pessoas estão assustadas, elas precisam se ligar a alguma coisa, elas precisam fazer coisas, e uma dessas coisas que elas fazem para se sentir um pouco menos pior e um pouco melhor é se meter em política e brigar pela Constituição. Não, porque a Constituição diz isso, não, porque a Constituição diz aquilo, não, porque pipipi, popopó. Eu não sei, cara, eu não sei, realmente eu não sei. As pessoas dizem que amam a Constituição, que a Constituição é o livro mais importante da nação, é o livro que mais importa, porque nele estão as leis. Só que as pessoas que dizem isso, elas de fato não amam a Constituição, elas não se importam com a Constituição, elas só falam da boca para fora. Eu não digo que me importo, mas eu me importo com a Constituição, tanto me importo que eu coloco ela em prática, ou seja, eu não faço coisas que a Constituição permite. Eu não mato pessoas, eu não assassino pessoas, eu não estupro pessoas, eu não roubo pessoas, eu não agrido pessoas. Eu faço coisas que a Constituição me manda fazer, ou seja, eu tenho uma vida baseada na Constituição, porque sim, de fato eu amo a Constituição. É por isso que eu faço as coisas que a Constituição me manda, é por isso que eu como meninas de 15 anos ou mais. Por quê? Porque a Constituição me permite fazer isso. E aí as pessoas vão olhar isso aqui e falar: como assim? Você é um merda, você é um fascista, você é um fascínora, você tem mais de 20 anos e come meninas de 15? Sim, porque eu amo a Constituição, cara. Eu sou apaixonado pela Constituição e eu não só assumo com palavras, mas com atos de que a Constituição é a coisa mais importante que existe. Mas você não. Você diz que ama a Constituição, e aí quando você vê alguém cumprindo a Constituição, você aponta dele e diz que essa pessoa é um merda, que essa pessoa é um fascista, que essa pessoa é um fascínora. Sabe? A minha família, cara, sempre teve a tradição de respeitar a Constituição, cara. A minha família sempre teve a tradição de abraçar a Constituição. É por isso que meu tataravô tinha escravos. Por quê? Porque estava na Constituição que ele poderia ter escravos, e ele tinha escravos. Ele cumpria a lei, ele respeitava a Constituição. E aí, você pode dizer: não, mas seu tataravô era um merda porque ele tinha escravos. Não, cara, ele não era um merda. Ele respeitava a Constituição, que é o livro mais importante que existe em uma nação. Então ele tinha escravos. E aí quando a escravidão foi abolida, sabe o que ele fez? Ele não teve mais escravos, porque ele respeitava a Constituição. E aí ele teve o filho dele, ou seja, o meu avô. E o meu avô também respeitava a Constituição. Sabe por quê? Porque meu avô nasceu lá na Alemanha. E adivinhe só, ele fez parte de um grupo lá na Alemanha em 1930. Ele se filiou a este grupo, tá? Ele se filiou a este grupo. Por quê? Porque este grupo era constitucional. Ele respeitava a Constituição da época. E você pode dizer: não, seu avô era um merda. Quer dizer que ele se juntou àquele partido? Ele se juntou àqueles caras que perseguiam? Não, cara, você não entendeu. Ele respeitava a Constituição. Ele era um conservador da Constituição. Então ele se juntou àquele grupo. E quando aquele grupo foi perseguido, e mudaram a Constituição e aquele grupo foi proibido, ele deixou de fazer parte daquele grupo. E ele foi perdoado pela sociedade. E ele teve um filho. E este cara, o filho dele, foi meu pai. E meu pai respeitava a Constituição. Sabe por quê? Ele batia na sua esposa para educá-la a fins de educação. Ele dava surras nela para que ela se tornasse uma mulher melhor, uma mãe melhor, como a Constituição permitia, tá? Se ele chegasse do serviço e a janta não estivesse pronta, surra nela. Se ele chegasse do serviço e as crianças não estivessem de banho tomado, surra nela. Se ele chegasse do serviço mais cedo e encontrasse ela na rua batendo perna com outras mulheres, surra nela. Por quê? Porque a Constituição permitia que um homem educasse a sua mulher. E aí você pode olhar e dizer: não, mas o seu pai era um merda porque ele agredia mulheres. Não, ele não agredia mulheres. Ele agredia ocasionalmente a sua própria mulher quando ela não respeitava a Constituição. E o que a Constituição mandava? As mulheres serem decentes, as mulheres obedecerem aos seus maridos, as mulheres serem recatadas, as mulheres serem boas mães, as mulheres não serem vagabundas. Então ele respeitava isso. E aí, quando mudaram a Constituição e se tornou um crime agredir mulheres a fim de correção, ele não mais agrediu ela. E o que aconteceu? Ele teve um filho, e esse filho sou eu. E eu respeito a Constituição.
Porque a Constituição diz o seguinte: você não pode comer meninas menores de idade, a não ser que elas tenham 15 anos ou mais e consintam neste ato. E aí você pode se dizer, então quer dizer que você come meninas de 15 anos ou mais? Exatamente isso, cara, tá? Exatamente isso, porque eu respeito a Constituição, eu amo a Constituição do meu país e eu sei que a sociedade precisa obedecer à Constituição para que nós tenhamos uma vida pacífica, boa e feliz. E é por isso que eu não entendo esquerda e direita. Vocês, dois grupos, conservadores, progressistas, nazistas, fascistas, feministas, machistas, vocês dizem que amam a Constituição, vocês dizem que a Constituição é uma coisa importante, porque sem ela nós viveríamos num caos, numa sociedade completamente perdida, mas vocês não respeitam a Constituição, certo? Não, mas você é um merda. Não, não sou um merda. Sabe quem era um merda, cara? Caetano Veloso, porque ele não respeitava a Constituição. Sabe o que ele fazia? Comia meninas de 13 anos, o que é uma coisa completamente reprovável, patética, doentia e venal. Tá? Eu não. Eu respeito a Constituição, eu amo a Constituição e lutarei por ela até o fim de meus dias, cara. Tá? Espero que tenha entendido a lição. Ai. E aí, gostou desse texto? Eu pensei nesse texto enquanto eu estava tomando banho esses dias. Dá um bom stand-up. É claro que se ele for entregue da forma que eu entreguei não vai ser tão legal. Mas se você trabalhar nele, se você polir esse texto, no caso não eu, porque eu não vou fazer isso, que stand-up é uma merda, mas só como um exercício filosófico, se trabalhar nesse texto dá um bom texto, cara. E você demonstra a hipocrisia daqueles que brigam por política e mostra o quão ridículo é se apegar à lei e a Constituição e ao certo perante os olhos da lei. Que a lei não significa rigorosamente nada, cara, tá? Rigorosamente nada. E aí todos esses caras que estão metidos em brigas políticas de qualquer lado são completamente doentes. Porque para eles o que importa é fazer o que está na lei. Vamos perseguir o MC Pose, porque está na lei que o que ele faz é um crime, que é apologia ao crime. Foda-se, cara, tá? Foda-se a lei. Não, vamos perseguir o Léo Lins, porque as piadas que ele constam na Constituição e na lei que é um crime. Foda-se, cara, tá? Não, mas tem um cara ali comendo uma menina de 17 anos e ele tem 30 anos. Foda-se, cara, tá na Constituição. Você não é o cara que ama a Constituição. Você não é o cara que é apaixonado pela lei. Vamos seguir a lei. Vamos seguir a lei. Vamos seguir a lei. Ou não vamos. Ou vamos cuspir na Constituição. Ou vamos cuspir na lei. Ou vamos cuspir no bom convívio social. Ou vamos cuspir no contrato social que todo mundo assinou, mesmo que seja um contrato invisível, hein? Se decide aí, cara. Se decide aí. Eu não sei, cara. Eu não tenho lado político. Eu não voto, eu não tenho título de eleitor, porque não tem nenhum político, nenhum partido no Brasil que me represente. Simplesmente porque se eu fosse ter um, seria extrema-direita. Mas extrema-direita máxima. E não tem nenhum extrema-direita no Brasil. Não, mas o MBL é extrema-direita. Não, não é. Não, mas o Bolsonaro, não é. Tá? Não existe extrema-direita no Brasil. Talvez em poucos lugares do mundo existam. Tá? Então sim, eu sou extrema-direita. E aí quando eu vejo alguém falando que o Mamãe Falei de extrema-direita, sabe, me dá uma tristeza. Eu fico, como assim esse cara é extrema-direita? E eu não sou igual a esse cara. E eu sou de extrema-direita. E eu não estou indo na Ucrânia defender ucranianos e lamber cus cheio de merdas de ucranianas. Então, esse cara não pode ser de extrema-direita. Ou eu que não sou de extrema-direita, eu não sei. Alguma coisa não está certa. E aí quando eu vejo as pessoas dizendo, não, mas o Bolsonaro é de extrema-direita e as pessoas que andam com ele também. E aí eu fico triste, eu falo, o quê? O Bolsonaro é de extrema-direita? O cara que faz pacto com o Centrão, que elege esquerdistas para cargos em seu governo é de extrema-direita? Então eu sou o quê? Porque eu sou extrema-direita, cara. Eu tenho opiniões completamente à direita máxima possível. Então não vem dizer que esse cara é extrema-direita. Tá? Eu sou extrema-direita, cara. Eu. Eles não. Ninguém nesse país me representa. Ninguém, nenhum único político nesse país me representa. Tá? Não sei. Só que eu também tenho opiniões de extrema esquerda. Como por um exemplo, drogas. Eu sou a favor de
todas as drogas liberadas, literalmente todas as drogas. Eu sou a favor da apologia ao crime, da apologia à facção organizada, a crime organizado. Foda-se, eu sou a favor e aí. Então, não tem como eu ter um lado político, porque eu tenho opiniões completamente extremistas, tanto à esquerda quanto à direita. E eu não estou falando que eu sou um cara sensato, eu sou um cara de centro que tem opiniões tanto de esquerda quanto de direita. Não, eu tenho opiniões extremistas para a direita e para a esquerda, por exemplo. Eu acho. Transsexualidade, doença mental, pronto, extrema direita. Eu sou contra o aborto, pronto, extrema direita. Eu sou a favor de todas as drogas liberadas, pronto, extrema esquerda. Eu sou a favor de apologia ao crime organizado, foda-se, na arte, não tô nem aí, na música tem que ter, extrema esquerda. Eu sou a favor de prostituição desregrada e é isso aí, extrema esquerda. Eu sou completamente contra o ateísmo e a favor de um Estado cristão, pronto, extrema direita. E aí não tem ninguém nesse país que seja assim, não tem ninguém que me represente, então eu não tenho título, eu não apoio ninguém, eu não voto e eu quero que todo mundo morra igualmente, tá, cara? Essa é a minha visão política. Tem alguém aí que me representa? Se tiver, apareça que você terá meu voto. Eu não sei. Ai. Meia hora, hein, cara, de bobagens. É que nós vivemos um bobento, tá? E aí é o seguinte. Semana passada, antes de começar a gravar, eu gravei acho que foi 20 minutos, 18 minutos sozinho. E aí eu não sei onde eu vou postar. Eu não sei se eu jogo junto com esse outro aqui que eu estou gravando hoje. Jogue no final dele talvez, só para não perder. Ou jogue ele isolado, com alguns outros trechos picados que eu tenho aqui, que eu não postei. E aí eu faço ali uma ediçãozinha e posto só no Spotshots. Pode ser que eu faça isso. Talvez. Vamos ver. Tá. E aí neste programa que eu gravei semana passada sozinho, naqueles 20 minutos, eu estreiei um quadro que eu vou dar continuidade agora, que se chama Jornal Sem Opinião. Tá? Toca a vinheta. Um jornal sem opinião. Ele vai ler a manchete e não vai opinar. É o jornal impopular. Certo? Finge que essa é a vinheta do jornal sem opinião. Então vamos lá. Os 100 melhores filmes do século XXI, segundo o New York Times. Professora corrige uma dissertação do ensino médio escrita via ChatGPT e tem avaliação clara, mas ferramentas de IA chocam a atenção. João Fonseca tem um horário definido para a estreia em Wimbledon. Após derrota, Mascherano destaca a diferença de nível entre PSG e Inter Miami. Novo piso salarial ESP começa a valer em 1º de julho. Lançado oficialmente hoje, 3v3 Street Ball Global, torne-se uma lenda. 10 filmes perfeitos para quem ama mergulhar em reflexões. Melhores momentos, Palmeiras 1, Botafogo 0, Copa do Mundo de Clubes 2025. Unhas de inverno, 5 tons neutros que serão tendência em julho de 2025. São Paulo treina com reforços à vista e Crespo pode ganhar novidades. Valor do Bolsa Família passa a integrar cálculo de renda do BBC. Faria Lima começa a medir risco PCC em investimentos. Ministério Público toma decisão sobre o caso Bruno Henrique. Ponte mais colorida do mundo está no Brasil e tornou cidade um atrativo turístico. Você nunca viu uma ponte assim. Resumo da segunda temporada Round 6, Netflix Brasil. 31 anos de O Rei Leão. Relembre todos os filmes e séries da franquia. Teste de graça por 7 dias. Teste o Premium de graça. Crunchyroll. Receita de caldo verde fácil de reproduzir em casa. Governo anuncia calendário do pré de meia de julho. É pé de meia burro. Sobre as origens galegas do português. Flamengo perde para o Bayern de Munique e está eliminado da Copa do Mundo de Clubes. Quando receber uma chamada de spam, não desligue. Entenda o motivo.
Mercado Play, dois pontos. O streaming gratuito do Mercado Livre, ponto final. Catálogo completo com filmes grátis. Calendário de feriados 2025. Veja os próximos dias de folga no Brasil. Anvisa suspende lotes de whey protein mais vendidos do país. Polícia Civil fecha fábrica clandestina de placas de veículos em Paulínia. 4 apostas em SC garantem prêmios na Mega Sena de 44 milhões. Abre aspas, bom trabalho, fecha aspas, dois pontos. Verstappen para a entrevista e parabeniza Bertolotto por pontos na corrida deste domingo na Fórmula 1. Logo agora, a aventura nunca acaba, ela recomeça toda vez que blá blá blá. Tá? Este foi o Jornal Sem Opinião. Eu te agradeço pela companhia e até o próximo Jornal Sem Opinião. Uma boa noite e até semana que vem. É um jornal sem opinião. Um jornal que não tem opinião. Ele só lê manchetes. Fique agora com craquetes. Tá. Será que eu faço uma vinhetinha com uma inteligência artificial? Será que eu faço uma vinheta com uma inteligência artificial? Eu acho que vou fazer. Não tem aquelas gratuitas que fazem música? Aí eu vou fazer uma vinheta. Esse vai ser um quadro fixo do canal, tá? Jornal Sem Opinião. Porque eu recebi um feedback positivo do nosso querido Vinícius. E de fato, é uma das coisas já feitas, tá? Eu não sei porque as pessoas assistem ou acompanham jornal. Não sei. Ainda mais jornais com viés, que são logicamente todos eles. Porque não existe jornal que somente lhe mostra o que aconteceu. Todo mundo tem que ter opinião. Todo mundo tem que palpitar, todo mundo tem que saber de tudo. Que é um puta saco, cara. Um puta pia no saco. Lá fala de artista aqui é o Azaghal, tá? Não sei, eu estou enlouquecendo, cara. Amanhã. Tomara que não tenha ninguém em casa, porque eu estou enlouquecendo aqui. Aí você mora com os seus pais e aí você quer gravar um programa sendo super sarcástico. Você é um merda. Primeiro que eu não moro com meus pais, porque meu pai morreu no 11 de setembro, tá, cara? Que foi uma coisa bem triste. E segundamente, nós dividimos as contas, tá? Então ninguém mora com ninguém nesta casa. Eu sou um adulto. Eu sou homem, porra! Retire o que você disse. Ah, pai, mas você que disse, porra, não foi? Retire agora o que você disse. Mas, pai, o que foi que eu disse, porra? Eu só disse que se você não foi mau caráter, você foi burro, porra. Você disse que não foi burro, logo você foi mau caráter, porra. Isso não é, porra. É o quê? Tá. Parece eu vi ontem que estão agora cancelando o 38. E eu não estou falando da esquerda, do mainstream. Mas parece parte do público que gostava dele. Porque ele trancou o Twitter, eu acho, uma coisa assim. Eu não sei, eu estou por fora, eu não sei, cara. Não sei. Eu não fui nem atrás de saber, eu só vi um meme na página BrainletBR postando alguma coisa sobre o 38, sendo frouxo agora, eu não sei. Eu não sei o que as pessoas querem, eu não sei por que as pessoas querem tanto um herói. Simplesmente não faz sentido algum, cara. Por que diabos você precisa ser um vagabundo de uma vaca? Por que você precisa ser uma vaca num curral e seguir a merda da manada? Calma aí que eu vou espirrar. Calma aí, só um minuto, cara. Aguenta aí. Tá vindo. Não, acho que não vai vir não. Deixa eu pegar um cotonete aqui e cutucar no nariz, porque eu preciso espirrar agora. Porque quando dá vontade de espirrar e você não espirra, é bem ruim ficar com essa vontade. Aguenta aí, cara. Eu não vou editar, não. Nem pôr pausa. Lide aí com a vida.
Estou cutucando meu nariz com um algodão. Tá vindo. Tá vindo. Ai, tá vindo. Ai. Nossa senhora. Como é bom fazer isso. Praticamente um orgasmo nasal. Será que é gay fazer isso? Acho que não. Que coisa boa, mas ruim ao mesmo tempo. Tá. O que eu estava falando? Não sei, tem gente correndo lá na rua. Doeu até a garganta esse espirro. Foi um espirro bem alto. Não sei. O que eu tava falando, cara? Eu tinha começado um assunto, mas eu me esqueci o que era. Não vou lembrar. Enfim, foda-se. Estamos tendo também o Mundial de Clubes 2025 nos Estados Unidos da América. O saldo dos times brasileiros até aqui tem sido positivo. Hoje o Flamengo foi eliminado para o Bayern de Munique. Perdeu por 4-2, mas sendo sincero, teve chances. Não que na prática teve chances, mas dava para ganhar o jogo. Porque 3 dos 4 gols que o Flamengo tomou foram entregadas. Foram bolas perdidas no campo de defesa em que resultaram em gols diretos do Bayern de Munique. Fora que no jogo jogado ali de fato, o Flamengo jogou bem. Não dá pra dizer que o Flamengo foi amassado. Se não fosse os erros, dava pra garantir uma classificação, uma prorrogação, ali uns pênaltis. O Palmeiras agora, esses dias, foi ontem, não sei, eliminou o Botafogo nas oitavas, vai pegar o Chelsea, que eu acho que é uma partida fácil, dentro das possibilidades. Por exemplo, o Palmeiras poderia ter pegado de primeira o Bayern, como foi com o Flamengo, poderia ter pegado o Real Madrid, uma Inter de Milão, um PSG, pegou o Chelsea, que dos europeus é o mais fraco, daqueles ali principais, né, principalmente. Então eu acho que é um jogo ganhável, principalmente pelo estilo do Palmeiras, que é um time que joga no contra-ataque, não é como o Flamengo, que é um time que propõe o jogo ali, que fica com a bola, que tenta criar jogadas, que inclusive foi a ruína do Flamengo hoje, foi isso, confiar muito na saída de bola. Amanhã vamos ter Fluminense e Inter de Milão. Já é um jogo mais difícil, mas novamente, pelo que os times brasileiros apresentaram até aqui, eu acho que são partidas vencíveis, cara, que dá para espremer ali o resultado, dá para levar para um pênalti, para ganhar por um gol de diferença ali e segurar o jogo. Embora eu não ache que a estratégia correta para jogar contra europeus seja jogar retrancado. Pelo contrário, se você é um time inferior e joga retrancado, você vai, logicamente, chamar o time adversário para cima de você. E se o time que vem para cima é melhor tecnicamente, taticamente, as chances de eles arrumarem brechas e fazerem o gol, ou fazer o gol, eu não sei falar português, são maiores. Mas foi bom ter este Mundial. A gente viu que os europeus não são bichos papões como a gente imaginava. É claro que eles são superiores. E aí, principalmente, taticamente, é o que eu enxergo, pelo menos, de futebol. Eu vejo que os times europeus estão... É claro que tecnicamente também, porque eles têm os melhores jogadores do mundo lá. Jogadores do mundo todo vão para lá. Mas a grande vantagem deles é taticamente. É a forma com que o europeu enxerga o jogo. O futebol brasileiro, por vezes, é muito bagunçado, mesmo com os principais times. Então, nos últimos anos, aí, a gente pega os principais times, que foram Flamengo, Palmeiras. Por vezes, a gente viu em jogos que esses times... E aqui eu não estou falando nem somente no Mundial, mas nos últimos 4, 5 anos aí. Por vezes, quando esses times jogavam atrás do placar e precisavam buscar ali, fazer gol, precisavam marcar... A gente vê esses times ficando bagunçados. Eles não mantêm uma coerência tática, uma disciplina tática. Eles não mantêm e não respeitam o seu próprio estilo de jogo. Começam a fazer muito chuveirinho, muito lançamento. O que já não acontece com os times europeus, com os principais times europeus, por conta da questão tática.
de como eles enxergam o futebol. Então eles podem estar ganhando de 1-0 ou de 5-0, ou perdendo de 1-0 ou de 5-0. Eles tendem a manter uma compostura tática e respeitar o plano de jogo, o jogo todo. O que obviamente pode parecer uma bobagem, mas de fato não é, na prática não é, cara. Se você crê em uma filosofia de futebol ali, então a gente vai jogar com um posse de bola, tocando a bola, fazendo tabela, 1-2 com aproximação, com virada de jogo. Seja ganhando ou perdendo, vamos manter este plano de jogo, porque é o que a gente treina todo dia e é o que a gente sabe fazer. Então, as chances de dar certo é maior. Agora, imagine se você é um time que tem a filosofia de ficar com a bola, de trocar passes, de tabelar, de fazer 1-2, virar jogo, etc. E aí você está perdendo, você desespera e começa a jogar só com chutões e cruzamentos. As chances de dar certo é menor, estatisticamente falando. Então eu enxergo que a superioridade europeia, principalmente tática, é a forma com que eles enxergam e respeitam o próprio estilo de jogo. E é claro que tecnicamente eles também estão à frente um pouco, porque eles têm os melhores jogadores do mundo. Então, o cara que se destaca no Brasil, que se destaca na Argentina, que se destaca na Colômbia, que se destaca na Venezuela, ele vai para os grandes polos europeus, ali os 4, 5 principais polos. Geralmente se dizem que são 5, mas eu não concordo, porque o futebol brasileiro está acima do português, isso é óbvio, sempre foi. Qualquer um que entenda o mínimo de futebol, assiste o mínimo, sabe disso. Tanto do português quanto do holandês e talvez até do francês, cara. Tirando ali o PSG, qual é o grande bicho-papão da França? Não existe, né? E aí existem outras ligas que tem 2, 3 times e que o resto são mais fracos, mas as ligas em si são melhores. Por exemplo, se você catar a Alemanha, tem 3 times ali nos últimos 10 anos, que são Borussia, Bayern e o Leipzig. E aí, vez ou outra, surge um quarto, um terceiro participante ali, que pode ser o Borussia Mönchengladbach, pode ser o Bayern Leverkusen, etc. Mas, via de regra, são 2, 3 times, e os times brasileiros conseguem disputar com aqueles times ali de pau a pau, e eu tenho certeza disso, e esse Mundial veio para comprovar exatamente isso. Por exemplo, o Flamengo e Chelsea. O Flamengo deu um baile de futebol no Chelsea. E alguns vão dizer que não, porque os europeus não se importam tanto com o campeonato. Isso é bullshit, cara. Tá? Isso aí é coisa de pseudo-intelectual falar. De fato, isso não é o que acontece. E os times se preocupam muito com os campeonatos. Tanto europeus quanto sul-americanos ou qualquer outra merda de lugar do mundo. Tá? Então estamos aí. Esta é a minha visão do futebol. Eu sou um gênio? Talvez eu seja. Eu me acho um gênio? Me acho. Em todas as áreas? Em todas as áreas. E é isso aí. Tá? E a gente vê até mesmo essa diferença tática na questão de treinadores. Quantos treinadores brasileiros a gente tem em destaque no futebol mundial? Provavelmente nenhum, eu diria. Nem mesmo no Brasil. As principais equipes do Brasil nos últimos anos conquistaram títulos tendo treinadores estrangeiros, e aí sejam sul-americanos ou europeus. O Brasil parou no tempo, isso é um fato, taticamente falando, e a gente vê pela decadência dos treinadores, tá bom, cara? Este foi o Fracassado Esportes, já tivemos o Fracassado Jornalismo, tá? Acabamos agora o segmento do Fracassado Esportes. Você gostou do programa de hoje? Está gostando? Está maneiro? Está legal? Eu sou um gênio? Eu acho que sou. Eu acho isso. Tá? Quanto tempo temos de merda de gravação? 48 minutos já. Passou rápido. Gostei do programa de hoje. Achei ok. Estou achando ok até agora. Estou achando aceitável. Acceptable. Só não sei o som se está muito ruim. Eu acho que não. Estou gravando com um fone que só funciona um lado. Tá? Eu comprei esse fone aqui foi quarta-feira, eu acho, quinta-feira, já quebrei um lado dele.
É o terceiro fone que eu quebro em menos de 20 dias. Eu acho que fizeram uma macumba para mim quebrar fones. Não sei porquê, mas é isso aí. Que mais que temos para falar, cara? Que mais, cara? Não sei. Eu comecei as aulas práticas de mota. As aulas práticas de mota. Passei no exame teórico, acertei 28 de 30 questões. Agora comecei as práticas. Já fiz, eu acho que foi 6 aulas, eu fui 2 dias, então 6 aulas. Já está relativamente ok. Já estou conseguindo andar com a moto. Na verdade, ali nos primeiros 5 minutos, 7 minutos eu já consegui andar sozinho com ela. O que não é grande coisa, mas pra mim é porque eu não dirijo. Nunca dirigi, eu não gosto de dirigir. Nunca quis aprender, principalmente principalmente mota, porque eu não gosto de mota. Não sei, eu acho mota meio satânico. Acho uma coisa meio satânica que foi feita para matar pessoas inocentes. Mas é isso aí. O que eu estou mais apanhando é para sair com a mota e não deixá-la morrer. Mas isso aí é prática e o tempo vem. E aí eu tenho mais algumas aulas práticas para fazer e o exame final está marcado para o dia 18 do mês que vem. Vamos ver, tomara que eu passe de primeira para não gastar dinheiro com a remarcação e também para não atrasar, porque eu vou receber seguro até o mês que vem só, então eu preciso voltar a trabalhar. E aí eu tenho que aproveitar agora que eu tenho tempo livre para fazer essas palhaçadas aí. Porque depois eu vou voltar para o 9 to 5, aquela velha e medíocre vida de trabalhar em trabalhos braçais, mas tudo bem. Não sei, eu quero voltar a trabalhar com o que eu trabalhava lá em 2022, cara, viajando e com a montagem. Não sei, quero voltar a viajar. Desta vez vou aproveitar mais o mundo para criar conteúdos para você, palhaço. Claro que não, só quero voltar a viajar. E é isso aí. Assim tem sido a vida. Tenho lido pouco ultimamente. Faz tempo que eu não leio a Odisseia. Não sei se você lembra que eu disse que estava lendo, mas faz tempo que eu não leio. Eu estou lendo Bukowski, um livro aí que eu já li dele, que está em casa, porque me deu vontade, porque este velho é este velho. Eu sei que todo o programa eu falo sobre ele, mas eu não posso fazer nada. O cara é foda, patroa, tá? O cara é foda. O cara é foda. É foda também que todos os meus ídolos, os meus heróis, por assim dizer, estão mortos. Eu não tenho artistas que eu goste hoje em dia. Eu não sigo uma banda ferozmente. Ai, meu Deus, vai ter o show do Joãozinho das Couves aqui no Brasil, eu preciso ir. Não, eu não tenho isso. Principalmente porque eu não sou muito o cara da música, não tenho uma banda favorita, não tenho um grupo favorito, não tenho músicas favoritas. Até tenho, gosto de Nirvana bastante. Eu gosto de rap nacional, né, o rap antigo dos anos 90 e anos 2000 ali, que eu já falei algumas vezes. Mas eu não paro para ouvir música rotineiramente, eu não fico consumindo música, ouvindo álbuns. Eu nunca tive o costume de ouvir álbuns inteiros de bandas, de grupos, nem mesmo dos raps. Não sei, eu discordo de quem diz que não, você para ouvir música tem que ouvir a discografia de um grupo, de uma banda, ouvir um disco. Discordo infinitamente. Discordo rigorosamente, né? Isso é a maior bullshitagem que existe. Você tem que ouvir músicas. Você tem interesse por uma banda, vai lá e ouça as músicas. Você pode até ouvir um disco inteiro, mas você tem que ouvir o que você acha interessante. Tá? Não, agora eu vou apreciar este disco do Led Zeppelin. Foda-se isso, cara. Eu acho que eu ouvi na vida inteira uns 4 discos no máximo inteiros. Eu ouvi o Inútero do Nirvana, que é muito bom. Eu ouvi o Wreck do Thiago Caralho. Ouvi Beatles. E eu ouvi também por causa do Notas sobre Notas. Nem foi porque eu parei para ouvir por conta própria. Porque realmente eu não tenho essa ligação com a música. Sei lá. Então eu não tenho, sei lá, não tenho um cara que eu
queira ver ao vivo. Ai, meu Deus, eu preciso ver este cara ao vivo. Todas as pessoas que eu gosto e admiro artisticamente estão mortas. Faleceram. E são, em sua maioria, escritores. Então, meio que... foda-se. Eu nunca fui num show ao vivo, cara. Eu nunca tive vontade de ir num show ao vivo. Não sei, não é uma coisa que me pega. Não sei, talvez eu seja doente. Muito provavelmente. Mas é isso aí, tenho lido pouquíssimo pra falar a verdade. Eu comprei um passarinho, um periquito, que é uma coisa completamente escrota deixar um pássaro numa gaiola. Mas em minha defesa é que um membro da minha família tem um periquito há alguns meses. E aí esse periquito fica sozinho numa gaiola. Que eu acho uma coisa completamente escrota manter um bicho numa gaiola. E aí eu fico meio mal, porque eu sou uma bicha. Eu fico, puta, coitado desse bicho, sozinho, trancado numa gaiola, cara, coitado dele. E aí eu tento ali o máximo pra dar uma vida boa pra este passarinho. Eu brinco com ele de vez em quando. Ele é meio arisco, assim. Não arisco, mas ele não vem na mão, assim, por exemplo. Não vem em você. Mas eu vou lá, eu deixo assim, ele ficar mordendo meu dedo, a minha mão. Fico ali assobiando pra ele. Pra ela, no caso, que é uma fêmea. E eu falei, puta, cara, tá, esse bicho não é meu. Eu não posso simplesmente abrir a gaiola e deixar ele sair, até porque ele iria morrer. Porque periquitos são bichos dóceis que não sabem viver na natureza. E eu falei, o que eu posso fazer pra dar uma boa vida pra ela? E aí eu fui lá e comprei um outro periquito. E aí eu comprei uma gaiola maior pra eles. E agora estão lá os dois bonitinhos. E é isso, é isso, é isso. Essa é a minha vida. Esse é o meu mundo. Tá, eu acho que não tenho muito mais o que falar. Ouça lá o Perdendo Tempo Podcast, a minha participação com eles mais uma vez, pela terceira vez. Fizemos esta collabzita. Tá bom, cara. Já estou sem voz. Estou sentindo minhas forças indo embora. Tá? Ai, ai. Dor no peito e medo. Ruas desertas e pesadelo. A carne rasgando a alma. A pele insípida ressoando. Destino e cruel medo. Bombas de crocodilo voando. Lágrimas de enxofre. Genialidade insubtraível. Hoje pilotei uma moto. Diversas voltas no circuito repetido. Dor de dente e feridas. Chuvas de raios de sol. Paraíso dos Budas ditosos. Tudo tortuoso e seco. Na primeira volta a moto mal andou. Grudei na embreagem como uma mosca no vidro. Vomitando a alma. Insônia e medo da morte. Lúgubre noite de verão. Pavio mágico queimando. Pensei por um momento que estava numa bike. Por fim, a moto andou. Cérebro sombrio como o diabo. Fatigante vida. Pequenas células aglomeradas. Numerosos bonés jogados na cama. Linha reta, pedaço de madeira. Curva fechada à esquerda. Zigue-zague por entre cones. Torpe e infeliz, estômago embrulhado, sonhando com a imortalidade, penosa miséria infinitesimal. Curva fechada à direita, linha reta, curva fechada à esquerda, ponto de parada, curva em 8. Tristemente resmunga a pomba, lamentavelmente o gato branco. Rasga o lixo e come o verme. Noites brancas não existem. Mesmo ponto de parada, curva em S à direita, seta para a esquerda, curva e fim do trajeto. Pássaros na gaiola, tristes como pombas, luz grave e amarela, ponta da alma doendo,
Azul bebê, teme a morte, névoa turbilhando nos ouvidos, chacoalha a cabeça. Borboletas, borboletas até lá embaixo, engolem seco, lamento o ronronar da minhoca. Sonhando com acidentes, e veemente todos os incidentes, rasgam as cartas inocentes. Nó na garganta, o bocejo de um avestruz, pisca os olhos, doce menino, doce Jesus. Espelho sujo, laranja amarga, turva visão, noite estrelada. Ainda é dia, meu bem, intimista clara do ovo, ressoa no peito. Carros sobem por bela estrada, dormir em quartos claros, beber de fontes insossas, dor nos rins que magoa. Rasga a tampa da tarraxinha, perene sobrinha, insidiosa palavra, que tarde, que tarda, que falha. Outra bebida, outro cigarro, outra madrugada, outra noite, outro dia, outra foda, outra mulher, outro homem, outro dia, outra noite, Shostakovich tocando, todas as mulheres, todos os gatos, todos os ratos, todos os ralos entupidos de cabelo e esperma, outra brasa, outra cicatriz, outras lágrimas, outras mortes, outrem, outro carro subindo, outra moto descendo, todas as melodias, todas as vitas, o gato, o rato, o gato, o judeu. Tilinta moeda, reza-se a Deus, outro perdão, todas as vidas desperdiçadas, outro poema, outro poeta, outro assassino, outra virgem. Todos os santos, todos os loucos, rasga a carne, sobe o lume, Shostakovich tocando. Todas as pernas cruzadas, todos os abortos, todos os fetos que não verão a luz, a morte, perene sutil, rasgando a carne. Outro bêbado, outras drogas, outros viciados, soa o sino, todos os dias e adivinhe, outros dias, outra fumaça, outro caranguejo, outra ostra, todas as propagandas a serem ouvidas, todos os erros, todas as falhas, todos os males, santo, toda a virtude, toda a bendita mãe, toda a bendita falcatrua, toda a originalidade, toda a sagacidade, toda a fluidez, toda a arte, toda a responsabilidade. Outro tira ajoelhando sobre um negro, todas as bombas, todos os quebra-nozes, toda a vida e todas as palavras não escritas, todos os sapos no brejo, todos os leões na savana, todas as tartarugas engolindo plástico, toda Israel caindo, todos os mísseis caindo, Mises a ser lido, Shakespeare a ser lido, Camus a ser descoberto, todos os sábios a nascer, todos os ídolos a serem idolatrados, reza-se a Deus. Todos os dias se repetem numa espiral de merda, sabemos onde tudo vai parar. Queremos pendurar as pernas sobre uma corda, mesmo que não faça o mínimo sentido. Todas as ovelhas conduzidas por bons cachorros, todos os mortos unidos desejando viver, toca Shostakovich. Perene e sutil repetição. Quais palavras ainda não foram escritas? Quais frases não foram ainda ditas? Quais rimas restaram? O que nos cabe fazer hoje? Outra hora, outro dia, outra vida, soa a música, nasce o sol, acende a luz, a brasa ainda viva, pouca esperança, peregrinos, nômades, senhores de terra, música, poesia, arte. Música de novo, toda a repetição, toda a traição, todo o pênis, a cachoeira, o mar, a praia, a sujeira humana inundando com uma avalanche prestes a dizimar a terra, miséria, morte, destruição, e Shostakovich invicto, outro gole, outro trago, a mesma vida se repetindo, loucos internados em quartos brancos, o homem branco degolando a pobre rapariga, o viciado tragando o crack, a morte perene, sempre ela, apostando em cavalinhos, zebras no Saara. Toda a areia do tempo não saciaria a vontade humana. Quanta repetição, quantas propagandas ainda. Poucos sairão intactos do teatro da vida. A maioria deve sofrer, a maioria deve perecer. A música pútrida deve ressoar em nossos ouvidos. Não a desejamos, mas devemos ouvi-la. Poucos receberão Shostakovich numa madrugada de domingo. Quão bela e quão aprazível a vida.
O sentido se perde com o gafanhoto, a morte, perene e imutável. A lúgubre luz da lua banha a árvore. Eu escrevo e você ouve, eu falo e você lê. A morte, perene, invicta, a vida sem significado. Sem luz, sem alma, sem paz, sem sentido. Outro gole, outro cigarro, outro dia, outro emprego. Novas cobranças, a conta de luz, aluguel, gás, internet, água, IPVA, IPTU, sobe, desce, vem, vai, o zigue-zaguear imutável das coisas, Deus no céu, nós na terra. Shostakovich banhado à luz, estrelas derretendo em vertigem, medo e colosso, gramáticas, língua portuguesa, obras e vida, ter na vida, compaixão, medo, angústia, ansiedade, outra voz no microfone, insanidade à beira do abismo. Nietzsche chorando e Vênus sorrindo, 4 da manhã, Shostakovich invencível, noite adentro, sem parar, insalubre morte, insalubre vida, como gotas de uma torneira obsoleta, ressoando as últimas vociferações de uma vida infeliz, à margem de qualquer coisa importante o suficiente para ser nomeada.